Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Trade Park. Sua empresa merece estar em um lugar assim. Trevisan Móveis. Sinta a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Drogaria Total. Há mais de 30 anos cuidando com carinho e respeito da saúde da sua família. Alto Posto Petrosan. Qualidade e preço baixo todos os dias. GT Drone. Soluções por imagens aéreas. Saúde Prevent. Uma nova forma de pensar saúde. Pirinuto. Móveis e Design. Wayne Máquinas. Aluguel de equipamentos. OMX. Concreto rápido e fácil para a sua obra. Casa Verde Supermercados. Seu sorriso é o nosso maior presente. Alcoa Poços de Caldas. JF Seguros. Soluções completas. Bom, pessoal, a Web TV Andradas Hoje, mais uma vez, cumpre com o seu papel de informar e de levar um trabalho de excelência para vocês e também de utilidade pública. Tivemos o prazer de entrevistar os 10 candidatos ao cargo de conselheiro tutelar para mais 4 anos aqui na cidade de Andradas. Obviamente que não poderíamos deixar de agradecer o Dr. Victor Hugo Renda Pereira, que é o nosso promotor de justiça, o nosso jovem promotor de justiça, que foi quem nos ajudou a realizar essa entrevista que é tão importante para você, andradense. A gente cobra um trabalho efetivo do Conselho Tutelar. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Tem que ir lá votar e colocar pessoas sérias, comprometidas com as nossas crianças e adolescentes. A partir de agora, nós vamos entrevistar os 10. Assista, tire as suas conclusões e dia 1º, vote com consciência. O voto é facultativo, mas a gente tem a obrigação de mudar o cenário atual se nós não estivermos satisfeitos. Conto com você e, mais uma vez, muito obrigada aos 10 candidatos que aqui estiveram falando sobre os seus perfis e também pedindo um voto de confiança para cada um de vocês aqui. Nós vamos falar agora, a nossa primeira entrevistada é a Cris Ferraz, que está aí concorrendo, é a sua primeira eleição, né, para conselheira tutelar. Nós vamos bater um papo com ela aqui para que você que acompanha a nossa página conheça também um pouquinho da Cris. E no dia que você for votar, você já sabe um pouquinho de cada candidato que vai colocar o seu nome à disposição aí para ocupar o cargo de conselheiro tutelar. Cris, seja muito bem-vinda aqui na Web TV Andradas Hoje. Acho muito importante esse bate-papo com a gente, né, para que a população te conheça um pouco. E a gente já vai começar mandando aí a primeira pergunta para você. Tá bom. Se apresente para quem está nos acompanhando e fala um pouquinho sobre você. Sim, eu sou estudante de serviço social, sou mãe, tenho 2 adolescentes, uma menina de 13 e um menino de 15, sou tia também, convivo com bastante crianças e eu estou buscando, através dessa eleição, uma vaga para conselheiro tutelar. Eu tenho me preparado para isso, estudado para isso, tenho a experiência próxima com trabalhos voluntários e religiosos com crianças e adolescentes e estou à disposição. Aí vem a pergunta, né, que acho bacana vocês responderem, o que a motivou a entrar para uma vaga no Conselho Tutelar? Como eu te falei, eu estudo serviço social e em um momento a gente teve uma disciplina sobre esse assunto. E quando eu conheci, eu entendi a grandeza do que é o Conselho Tutelar, eu fiquei apaixonada. Porque, sinceramente, a minha visão era muito errada da estrutura do Conselho. A gente tem muitos mitos sobre o Conselho Tutelar também. E a hora que eu estudei, eu entendi a seriedade de que é a função, eu fiquei simplesmente apaixonada. Então, foi amor assim, à primeira vista, quando eu estudei mesmo. E aí eu comecei a me preparar, a estudar, até com ele foi conselheiro tutelar do Distrito Federal, Guto Souza. Ele faz uma mentoria e eu comecei a estudar com ele, aprendi bastante e cada vez me interessei mais. Bacana, e eu vou dar sequência na tua resposta. O que faz um conselheiro tutelar? Muita coisa. Às vezes as pessoas têm uma imagem muito errada, né, do que é a função do conselheiro tutelar. Na verdade,
O conselheiro tutelar, ele trabalha para que os direitos das crianças sejam garantidos. E todo o trabalho do conselheiro tutelar é com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nenhuma das decisões que são tomadas são de qualquer forma. É tudo muito certo, a gente já tem cada situação, o que se deve fazer. Então, o conselheiro tutelar ele trabalha com decisões no grupo também. Não sou eu sendo conselheira, não consigo tomar uma decisão sozinha. Então, a gente toma no colegiado, todo caso é estudado. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas demora. Só que é todo um processo, né? Você tem que conhecer todo o histórico, todo o contexto, estudar a situação para, de fato, resolver o que é o adequado para cada situação. Porque cada caso é um caso, né? Sim, com certeza. Você falou para nós aí que você tem dois adolescentes, né? Tem os seus sobrinhos, tudo. Obviamente, você também deve conviver com alguma instituição que trabalhe com criança. Eu tive o trabalho próximo religioso, né? Uhum. Um trabalho mais voltado para adolescentes, assim, que envolvia trabalho social, trabalho da parte religiosa também e a convivência. Acho que isso que agrega muito. Você está convivendo com eles, uma coisa próxima, tentando promover harmonia, união entre eles e nesse sentido, religioso. Certo. Eu não posso deixar de perguntar, vou perguntar para todos, né? A Web TV André das Hoje nasceu com esse objetivo, então todos eles vão receber a mesma pergunta. Você já teve alguma passagem pela polícia? Não, Rosângela. Ou judiciário? Não. Não teve, né? Não. Tá. Agora nós vamos lá. Por que você acha, né, que quem está nos assistindo, a população, dia 1º de outubro, deve confiar um voto na Cris? Agora você pode usar ali e falar o porquê que você deve merecer um voto da população. Eu mereço um voto porque eu estou me preparando para isso, eu estou estudando, eu estou me dedicando para que eu possa exercer um trabalho de qualidade. O meu maior objetivo é fazer o trabalho da forma correta. Então, eu peço a oportunidade de poder estar fazendo esse trabalho de uma forma séria, responsável e principalmente da forma que precisa ser feito. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira entrevistada. A gente optou por fazer por ordem de chegada, ela foi a primeira a chegar. Cris, é a Cris Ferraz, Deus te abençoe, sucesso aí, né? E a gente vai passando aí o perfil de cada um para que vocês escolham e vão votar, gente. É dia 1º de outubro, né, a votação? Não deixa de votar, não, é um cargo muito importante e a gente precisa que vocês vá até o local, a gente vai estar divulgando direitinho onde vai ser, tudo direitinho, horário, para que vocês votem. Cris, sucesso, Deus te abençoe e obrigado por você ter vindo aí dar uma entrevista para nós. Eu que agradeço o espaço. Bom, pessoal, dando sequência, nós vamos entrevistar agora o segundo candidato, o Luiz, nesse caso é o Luiz Cláudio da Silva, ele é candidato à reeleição ao cargo de conselheiro tutelar. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigada por vocês estarem aqui, para que a gente possa mostrar para a população um pouquinho de cada candidato, né, o perfil de cada candidato aí. Se apresenta para quem está nos acompanhando, por gentileza, e fala um pouquinho do Luiz. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Bom, meu nome é Luiz Cláudio da Silva, eu sou pai, sou casado, né? E estou tentando a reeleição para o Conselho Tutelar, né? Estou no meu primeiro mandato e antes de trabalhar no Conselho Tutelar, eu trabalhei numa entidade ligada à criança, né, durante 3 anos, e também fiz parte da diretoria de uma entidade de acolhimento institucional. Bacana. O que te motivou a lançar seu nome novamente para a reeleição? Rosângela, primeiro porque eu acredito no trabalho. Sei da seriedade que esse trabalho exige e sei da importância desse trabalho para o município. Não só para o município de Andradas, mas para todos os municípios, né, do nosso país. Então, primeiramente é isso, eu acredito realmente no trabalho do Conselho Tutelar. E, em segundo lugar, eu acredito que eu estou, né, capacitado para exercer a função, né? Tenho conhecimento técnico da função, tenho conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que rege o nosso trabalho,
Então, é por esse motivo, por acreditar no trabalho, por acreditar, né, no direito das crianças e do adolescente e por me sentir capacitado para exercer a função. Luiz, fala para nós o que faz um conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar, né, ele zela pelos direitos da criança e do adolescente. Direito esses que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tudo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente é função do conselheiro tutelar atuar dentro das situações que lá se apresentam. Como eu disse para vocês no início, todos os candidatos terão a mesma pergunta, né? Então, ele adiantou um pouquinho dessa pergunta, mas eu vou fazer para ele agora, né? Se você tem convivência com crianças ou com certeza teve convivência com crianças de algumas instituições. Você acabou de falar que você até trabalhou, né? Sim, exatamente. Aí. Então, essa pergunta para o Luiz já pode passar. Luiz, você já teve alguma passagem pela polícia ou pelo judiciário? Não, nunca tive nenhuma passagem. Certinho. Então, vamos lá. Por que a população que está nos assistindo aí deve votar no Luiz Cláudio da Silva para reeleição para mais... São 2 anos? São 4 anos. Por que a população deve te reeleger para mais 4 anos à frente do Conselho Tutelar? A população, né, deve me reeleger porque eu acredito que eu fiz um bom trabalho, né, junto com os meus companheiros no Conselho Tutelar. É um trabalho que exige muito de nós, né? É um trabalho que exige uma dedicação exclusiva e de 24 horas por dia, 7 dias por semana. E durante esse tempo todo eu me dediquei, né, a esse trabalho afinco, no sentido de proteger e de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Não só por isso, porque eu me sinto também capacitado para exercer, né, esse trabalho. Né? A gente passou por várias etapas, não é só a eleição. Né? A gente teve uma prova, nessa prova eram as questões referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu obtive uma boa pontuação na prova. Né? Então, assim, não é só trabalhar, tem que ter o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, é por isso que eu me coloco à disposição da população, porque eu me sinto capacitado realmente para exercer o trabalho. Certo, Luiz. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e ter vindo até a Web TV Andradas hoje se apresentar aí para a população de Andradas. Obrigado você e gostaria, né, de independente de que candidato você tenha, que a população compareça às urnas. Né? É muito importante comparecer. O Conselho Tutelar, repito, é um órgão de muita importância no município, então é chamar mesmo a população para comparecer às urnas no dia 1º de outubro e fazer, né, ali colocar ali o seu voto. É isso aí. Obrigada, Luiz. Obrigado você. Bom, pessoal, dando continuidade, nós vamos entrevistar a terceira candidata, que é a Honorina Barbosa de Jesus, que também vai falar um pouquinho, vai conversar com a gente aí. Honorina, obrigada por você ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda aí na Web TV Andradas hoje. Eu que agradeço, Rosângela. Um prazer estar aqui com vocês, com toda a população de Andradas. Se apresente para quem está nos assistindo e fala um pouquinho quem é a Honorina. Eu sou Honorina, tenho 41 anos, sou praticamente andradense, já estou há 22 anos aqui, eu sou do norte de Minas. Sou formada em pedagogia, já trabalhei com crianças. Hoje, numa instituição, eu faço um trabalho com adolescentes, também com crianças. E é um prazer trabalhar com criança, porque é a essência de toda a criação, né? A base é a criança, então quando se tem um trabalho bem desenvolvido com crianças, então a gente pode esperar um bom resultado no futuro. Com certeza. O que a motivou a colocar o seu nome e concorrer a uma vaga para conselheira tutelar? Rosângela, no último mandato, em 2019, eu já me candidatei, fiquei como suplente, atuei como suplente em 2021 e 2022. Aí esse ano, como eu estava num outro ramo, aí eu achei por bem não fazer esse ano a parte de cobrir férias do pessoal que está em exercício. Ah, certo. Então é o prazer mesmo de trabalhar pelas crianças. Então quem gosta de criança, tem muitos sobrinhos, então o convívio com criança é uma coisa que às vezes a gente cansa muito o físico, mas o contato com criança, a paz que a gente aprende mais com eles do que a gente ensina praticamente. Com certeza. E fala para nós, para quem estamos assistindo, o que faz um conselheiro tutelar? O caráter, eu acho que é uma coisa assim muito relevante de se pontuar. Uma conduta ilibada, conforme é um dos requisitos para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, né? Então, acho que basicamente isso, é
uma conduta diante da sociedade, uma conduta ilibada e que tenha boa vivência com criança e adolescente. E, de modo geral, com o ser humano de forma geral, né? Com certeza. Eu vou ter que te fazer essa pergunta, embora você respondeu um pouquinho antes aí, mas como é feita igual para todas, né? Você tem convivência com crianças, aí com certeza trabalha com criança ou conhece alguma instituição que mexa com criança. Você já respondeu que sim. Sim, já trabalhei, já atuei em algumas escolas aqui da cidade, já fiz trabalhos voluntários em outras entidades também e faço trabalhos voluntários em instituições evangélicas, inclusive. Bacana. Você já teve alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Não, nunca. Nunca? Nunca. Então vamos lá, Honorina, por que a população deve votar em você para ocupar um cargo de conselheira tutelar aí nas próximas eleições? Pessoal, eu conto com o apoio de vocês, o voto de vocês é muito importante, por mais que a eleição para o conselheiro tutelar, ela não é obrigatória conforme é para outros mandatos políticos, mas é uma obrigação da sociedade por zelar pelo cuidado, que é um dever do Estado, do município e da sociedade, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, diante disso, diante da minha vivência e experiência com crianças, eu me vejo preparada e qualificada para o cargo e por isso eu conto com o apoio e com o voto, principalmente de todos vocês, cidadãos andradenses. É isso aí, pessoal. Foi a nossa terceira entrevistada, a Honorina Barbosa de Jesus. Agora a gente vai falar com o próximo entrevistado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rosângela. Bom, pessoal, nós vamos falar agora com a Flávia Cordeiro, a quarta candidata ao cargo de conselheira tutelar aqui da cidade de Andradas. Flávia, muito obrigada por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, tá? E eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo e nos acompanhando, quem é a Flávia Cordeiro? Se apresente para quem está nos assistindo. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, meu nome é Flávia Cordeiro, eu tenho 28 anos. Eu sou estudante da faculdade de enfermagem, faço faculdade de enfermagem, eu tenho 3 filhos, sou cristã, casada e essa é a Flávia Cordeiro. É isso aí, você tem 3 filhos. Sim, tem 3 filhos. O que te motivou a concorrer nas próximas eleições a uma vaga de conselheira tutelar? Bom, o que me motivou foi a vontade de querer olhar, a zelar pelos direitos da criança e adolescente da nossa cidade de Andradas. Eu gosto muito de crianças, convivi com algumas crianças por alguns tempos, fora os meus filhos, né? Então, me motivou olhar para este lado, ter essa atenção com a criança andradense. Fala para nós, Flávia, o que faz um conselheiro tutelar? Bom, o conselheiro tutelar, de acordo com o nosso ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem vários papéis, dentre ele encaminhar para os órgãos competentes, encaminhar para os órgãos de saúde, aconselhar, acolher, orientar, várias atribuições nós temos de acordo com o ECA. Uhum. Além, né, dos seus filhos, você disse que tem 3 filhos, você tem convivência com outras crianças e também já participa de alguma instituição que cuida de crianças? Bom, a minha experiência com crianças foi por alguns anos, acredito que de 2016, 2017 a 2021, com crianças através da dança. Eu tinha o Ministério de Dança Infantil na antiga denominação que eu ia. Lá eu trabalhava com um grupo de crianças, na qual eu fazia o papel da dança com elas, mas também a gente fazia rodas de conversa, orientava elas sobre o uso das redes sociais, sobre o uso do celular, sobre a convivência na escola, más companhias. Tinha essa orientação com elas, essas rodas de conversa. E também participei durante um tempo do projeto Felicidade Sem Drogas, que hoje não existe mais, está desativado. Certo. Você já teve alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Não, nunca tive. Nenhuma passagem pela polícia e nenhum problema judicial. Bacana. Vamos falar então, né? Fazer como nós fizemos com todos agora com a Flávia. Flávia, por que a população, quem está nos assistindo agora, deve, no dia 1º de outubro, confiar um voto a você para ocupar uma das cadeiras aí para conselheiro tutelar? Bom, acredito que conselheiro tutelar não pode, nem é muito ético, ficar fazendo muitas promessas, né? Isso não é atribuição do cargo. Mas eu garanto à população andradense o meu empenho, estar por dentro das atualizações, das possíveis atualizações da lei, a estar inteirada dos assuntos, a manter a imparcialidade ali no que diz respeito às decisões a serem tomadas. Eu faço faculdade de enfermagem e um dos meus focos é a saúde da família. Então, eu acredito que o Conselho Tutelar e Saúde da Família tem tudo a ver.
tanto na saúde física, como mental, como principalmente emocional. Então, eu acredito que eu tenho muito a agregar nesse sentido, a olhar com um olhar especial para o lado da saúde da família, sabe? Da saúde emocional das crianças e garantir com que os direitos dela, a proteção à saúde sejam cumpridos. É aí, pessoal, essa foi a nossa quarta entrevistada, a Flávia Cordeiro. Dia 1º de outubro a gente espera vocês lá para dar os seus votos aí. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, dando sequência, né, nas entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar, que a eleição agora é dia 1º de outubro, nós estamos recebendo a nossa quinta entrevistada, que é a Ivanessa Prado. A gente vai conversar com ela agora e, para você que não a conhece, conhecer um pouquinho ainda do perfil. Ivanessa, muito obrigada por você ter aceito e ter vindo aí falar com a gente. Eu que agradeço o espaço, né, que é muito importante a Com gente estar certeza. aqui, né, para a gente estar se apresentando e as pessoas, a população está conhecendo os candidatos. Com certeza. Então, eu queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando, né, e falar um pouquinho da Ivanessa. Tá. Meu nome é Ivanessa Prado, né, sou casada, sou mãe de um filho, sou formada em serviço social e eu já trabalhei na área da criança e adolescente, né, já estive à frente, né, de uma entidade também, como fiz parte do Conselho Fiscal de uma entidade de acolhimento. E estou pleiteando, né, o 3º mandato de conselheira tutelar. Atualmente eu sou conselheira tutelar. Isso. Fala para nós o que a motivou a lançar sua reeleição aí para o 3º mandato para o cargo de conselheira tutelar. Eu sempre me identifiquei com a área da criança e do adolescente. Desde a época da faculdade, eu, né, me interessei pela área da criança e do adolescente. Para mim, garantir o direito de criança e adolescente é muito importante. E eu, atuando como conselheira, né, eu me identifiquei nesse serviço. E, por isso, né, eu estou tentando, né, a reeleição. E o que faz um conselheiro tutelar? O Conselho Tutelar, ele garante o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A gente atua hoje, né, todos os conselheiros, né, de uma forma geral, dentro do que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele coloca, né, dentro do artigo 136, que são as atribuições do Conselho, né? Então, a gente trabalha dentro do que a lei prevê. Uhum. Eu vou te perguntar, embora ela tá já vai para o 3º mandato, vai concorrer, né, tentar o 3º reeleição, né? Isso. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, porque eu linkei igual para todas, né, para a gente não ajudar nenhuma nem outra. Você tem convivência com as crianças, é claro, e obviamente você tem contato com instituições que cuidam de crianças. Sim. Hoje, hoje, como conselheira tutelar, né, a nossa atuação é em conjunto com as entidades, né, que têm ligação com criança e adolescente. Desde entidades de acolhimento, desde creche, escolas. Então, assim, a gente tem um contato direto, a gente faz um trabalho junto. Ivanessa, você já teve alguma passagem pela polícia ou pelo Poder Judiciário? Não, eu nunca tive. Até por conta que a própria lei, ela prevê, né, o conselheiro tutelar, no ato da sua inscrição para concorrer ao cargo, ele tem que comprovar a idoneidade moral, né, civil. Então, a gente tem que expedir uma documentação, né, junto à polícia, civil, militar, Estado, que a gente não tenha antecedentes criminais. Então, eu não tenho nenhuma passagem. Vanessa, para quem está nos assistindo agora, né, aquele momento seu, você vai falar agora com quem está nos assistindo, por que a população deve confiar o voto a você para mais uma reeleição e você está aí ocupando uma cadeira aí do Conselho Tutelar de Andradas? Para mim, é uma missão, né, como eu já disse, é uma missão estar atuando como conselheira tutelar. E eu venho desenvolvendo, né, com muito carinho, muita dedicação, muito compromisso, muita responsabilidade, né? Já estou tentando o 3º mandato, já estou hoje, em janeiro, eu faço 8 anos que eu estou no conselho, e eu gostaria de continuar, para que eu possa garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, agora, né, no dia 1º de outubro, vão ocorrer as eleições, e eu quero contar com o seu apoio e seu voto. Então, se você que está em casa, está nos assistindo, puder estar dando esse apoio para que eu possa continuar, né, atuando como conselheira tutelar, eu peço seu apoio. Então, no dia 1º de outubro, vote, né, Ivanessa Prado, o meu número é o número 7. Então, para a votação, tem que levar o título de eleitor, um documento com foto. O local de votação vai ser na Escola Municipal José Bonifácio. E o horário vai ser das 8 às 5. E eu acho muito importante a população participar.
né? Se não seja para votar para mim, mas que escolha seu candidato, porque é uma missão o que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, eu conto com o apoio de todos. Embora não seja obrigatório, mas é um direito e um dever nosso, né? De Com ir até lá, certeza, né? com certeza. Vanessa, muito obrigada, sucesso aí, Deus te abençoe. Eu que agradeço o espaço. Bom, pessoal, dando sequência, nós estamos agora recebendo o nosso sexto convidado aqui, o sexto candidato, né, ao cargo de conselheiro tutelar, o Cláudio Bressanin. Cláudio, seja muito bem-vindo aí, obrigada por vocês terem também aceito o convite. Meu nome é Cláudio Bressanin, eu sou candidato à reeleição do Conselho Tutelar. Cláudio, o que te motivou, né, a reeleição, né? O que te motivou a entrar novamente aí na corrida para um cargo e participar aí agora dia 1º a reeleição? Olha, é porque eu gosto do que eu faço. Daquilo que como eu sou candidato à reeleição, eu já atuo no Conselho, então eu gosto do que eu estou fazendo. Eu visto a camisa mesmo, tudo que envolve criança e adolescente, a gente procura ajudar a zelar pelos direitos dessas crianças o máximo possível, dentro, é claro, do ECA, né, que é o estatuto, a gente trabalha em cima ali. E graças a Deus eu tenho uma boa convivência com as pessoas, tanto com os pais como as pessoas também que a gente atende. Cláudio, o que faz, para quem está nos assistindo, o que faz um conselheiro tutelar? O Conselho Tutelar, na verdade, é como o próprio ECA fala, que a gente tem que zelar pelos direitos da criança e do adolescente, tá certo? É claro que todos esses direitos, às vezes as pessoas falam, mas os direitos, mas o que é os direitos? Tá? Mas também tem os deveres, porque muitos dos adolescentes, eles não cumprem com os deveres, tá certo? Então, nós como conselheiro, a gente orienta tanto os pais como eles próprios, tanto a criança, a gente tem um contato com eles nesse sentido. Atualmente você, como conselheiro tutelar, você tem também, além a sua função, você tem, até pelo próprio cargo, você tem muito contato com crianças que são atendidas por entidades aqui da cidade. É claro, todas as entidades a gente vai, presta, às vezes eles comunicam, entram em contato com a gente está sempre indo, tanto não é só as entidades, mas também as creches, às vezes solicita a nossa presença, então a gente procura ir lá ver o que realmente está acontecendo, inteirar do assunto para a gente poder tomar as devidas providências. Com certeza. Você já teve, Cláudio, alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Não, nunca tive, não. Nesse até momento, graças a Deus, nunca tive. Cláudio, por que a população que está nos assistindo aí deve votar em você, né, deve te reeleger para mais 4 anos como conselheiro tutelar do Conselho Tutelar aqui de Andradas? O espaço é seu. Na verdade, eu estou pleiteando essa reeleição porque eu gosto, do que eu faço, né? E a outra coisa que é o seguinte, todas as pessoas que me conhecem, o meu caráter, a minha pessoa, a minha família sabe que eu gosto de trabalhar sério naquilo que eu faço, entendeu? É claro que tem coisas que não dependem só de mim resolver, tá certo? A gente trabalha no Conselho Tutelar, é um colegiado, então o que acontece? A gente procura fazer, a gente trabalha como referência e procura fazer o melhor dentro do quê? Dentro das medidas e das leis também. Tá? Então, por isso que eu estou pleiteando, quero continuar fazendo o trabalho que eu faço. E eu tenho um princípio, Rosângela, que eu gosto, sempre que eu faço um ano, eu quero fazer melhor. Então, eu quero procurar, se eu fiz nesse mandato um trabalho, as pessoas gostam do meu trabalho, pode ter certeza que vai ser muito mais dedicação no próximo mandato. Tá? Com certeza. É isso aí, gente. O Cláudio foi o nosso 6º convidado. Para uma vaga, a reeleição aí do Conselho Tutelar, que será feito a eleição agora dia 1º de outubro. Cláudio, muito obrigado, sucesso, Deus te abençoe. Pessoal, dando sequência na entrevistas aos candidatos a um cargo de conselheiro tutelar nas próximas eleições aí do dia 1º de outubro, nós estamos recebendo aqui agora a Ângela Maria da Silva Barsante, que vai falar um pouquinho dela também para a gente. Ana, Ângela, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rosângela, é um prazer.
Ô, Ângela, para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, fala um pouquinho quem é a Ângela. Bom, eu sou a Ângela Barsante, eu sou aposentada, trabalhei 30 anos na creche. Eu tenho 3 filhas, né, sou casada e atualmente eu faço assim, final de semana uns bicos de garçonete. E é isso. Ô, Ângela, o que a motivou a concorrer esse ano a uma vaga para o Conselho Tutelar? Então, é a primeira vez, né, Rosângela, que eu estou nessa empreitada aí. É o seguinte, eu tenho testemunhado nesses anos todos a importância, né, desse trabalho de conselho na comunidade. Então, eu acho que queria acrescentar também um pouquinho de mim. Com certeza. O que faz um conselheiro tutelar? Então, a conselheira tutelar é um trabalho voltado, né, para a comunidade, certo? Mas a gente é tudo embasado dentro do Estatuto do ECA, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que estar dentro dessas normalidades. Tá. Você falou agora que você trabalhou por 30 anos numa creche, então você dedicou um tempo muito grande da tua vida a mexer com crianças, né? Isso é muito bacana. E, com certeza, você deve também ter acesso a entidades que cuidam de crianças. Sim. Assim, a gente tem, assim, como que fala? Convivemos bastante, né, Rosângela? Com as famílias, com as crianças, com, assim, as prioridades, com as necessidades, né, dessas famílias que, às vezes, chega lá para a gente e entrega, né? Sim. Os bebezinhos, os bens mais preciosos, né, para a gente cuidar. Então, no fundo, a gente vai adquirindo, né, também um amor, né? E quando a gente vê aí com essas crianças que passou nas nossas mãos, que pessoas do bem, é uma conquista para a gente. Com certeza. Então, é o seguinte, por isso mesmo, para a gente conhecer essas famílias, né? E para a gente poder, assim, dar uma continuidade no trabalho da gente, para poder, né, acrescentar, como eu já falei para você, nessas famílias, na comunidade. Certo. Ô, Ângela, você já teve alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Não. Bom, então agora chegou a hora da Ângela falar com vocês, né? Ângela, por que você acha que quem está nos assistindo, a população de Andradas, deve confiar a você, no dia 1º de outubro, um voto de confiança para você assumir um cargo aí no Conselho Tutelar de Andradas? Eu gostaria, né, que contar com o apoio da população, porque eu tenho uma bagagem já dentro da comunidade, né? Trabalhei 30 anos na creche. E assim, eu gostaria que no dia 1º de outubro, né, a população desse um apoio, votando o número 2 em Ângela Barsante. É isso aí, pessoal. Foi a nossa 7ª entrevistada, Ângela Maria da Silva Barsante. Que Deus te abençoe e até lá. Muito obrigada. E dando continuidade aí à nossa entrevista, estamos recebendo agora a Andréia Cristina Tavares da Silva, que também está pleiteando um cargo aí, faz parte aí do pessoal aí para um cargo no Conselho Tutelar. E eu vou pedir para você, Andréia, primeiramente, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Tá? Eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Quem é a Andréia? Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Andréia, eu sou casada, eu tenho 3 filhos, moro a minha vida inteira em Andradas e é isso. O que te motivou a entrar para um cargo de conselheira tutelar em Andradas agora em 2023? Então, como eu disse, eu tenho 3 filhos, né? Eu trabalhei um tempo na PAI, com crianças especiais. Eu tenho visto que a população de Andradas está aumentando bastante. Muito. Principalmente jovens, e a gente tem visto acontecer tantas coisas que eu acho que se eu pudesse estar ali dentro e fazer algo para ajudar nessa situação toda que a gente vem passando, era o que eu gostaria. Eu gostaria de estar ali para ajudar. Beleza. E o que faz um conselheiro tutelar? Um conselheiro tutelar, em síntese, ele cuida de crianças e adolescentes, ele zela pelos seus direitos, né? E ele não permite que coisas ruins aconteçam.
O que ele faz? Ele está ali dando respaldo e tentando fazer prevalecer a lei, prevalecer o direito e prevalecer tudo aquilo que a criança e o adolescente têm que ter, né? Que são direitos garantidos pela Constituição e pelo ECA. Então, o conselheiro ele está ali para garantir que esses direitos sejam como respeitados. É a palavra? Respeitados. É isso, em síntese, né? André, além de 3 filhos, como você acabou de falar para nós aí, você ajudou também num período aí a PAI. Além disso, você tem contato com outras instituições que trabalham com criança? Não, no momento não. Eu trabalhei 2 anos na PAI e me apaixonei, né, ali, porque é um trabalho excepcional, são crianças que precisam muito do apoio de toda a população. E eu acho que o que me despertou mesmo foi esse trabalho. Eu já trabalhei antes em outras escolas, mas há muito tempo, sim, né? O maior contato que eu tive ultimamente foi ali na PAI mesmo e dentro da minha casa, né? Porque eu tenho filhos de 8, de 12 e de 17. Então, são todas as idades. Então, é isso. Tá. Você já teve alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Não. Bom, a Andréia, como eu disse para vocês aí, é a nossa 8ª entrevistada, né? E como eu fiz com todos, vou pedir para a Andréia agora, né? Falar diretamente com vocês aí, por que vocês que estão nos assistindo, por que a população de Andradas deve, no dia 1º de outubro, confiar um voto na Andréia e ela fazer parte aí da nova equipe do Conselho Tutelar 2023. Então, pessoal, a eleição vai ser no dia 1º de outubro, na Escola José Bonifácio, das 8 da manhã às 5 da tarde. As pessoas que forem votar precisam levar o título de eleitor e um documento com foto, e eu peço a vocês que me deem uma chance. É a primeira vez que eu estou concorrendo. Eu, como mãe, sei de tudo que uma criança e um adolescente necessitam, né? Eu entendo que, às vezes, a dificuldade das famílias é grande, tem muitos problemas, mas eu queria estar ali para tentar ajudar a corrigir esses problemas. Então, eu agradeço imensamente se alguém confiar em mim. Quer dizer, alguém confiar não, né? Que vocês confiem em mim e me deem esse voto no dia 1º. Conto com vocês. Isso aí, tá vendo? Andréia, muito obrigada por você ter vindo. Sucesso, que Deus te abençoe no dia 1º. Eu te agradeço, muito obrigada pelo espaço, por estar deixando a gente, mostrar a gente aqui, né? Com certeza, é muito importante. Muito obrigada. Muito importante isso. Obrigada a você. Nós estamos recebendo agora o nosso 9º convidado, né, para falar um pouquinho aí do cargo para conselheiro tutelar, que a eleição vai ser no próximo dia 1º de outubro, que é o Newton César de Lima. Newton César, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, meu nome é Newton César de Lima, sou pastor evangélico da Igreja Palavra Viva de Cristo. Também sou psicanalista clínico, trabalho na Clínica Guisard há mais de 1 ano e meio, né, fazendo tratamento psicológico. Também trabalho em Pinhal e atuo em Santa Rita de Caldas. Bacana. Ô Newton, o que te motivou a participar, né, em outubro agora da eleição para ocupar um cargo de conselheiro tutelar aqui em Andradas? Sim, a alta demanda realmente do que acontece com as crianças, talvez muitas delas não chegam até o conselho, talvez por causa da quantidade poucas, né, de conselheiros que... Para mim, já acho que é uma quantidade muito baixa, 5 conselheiros numa cidade do tamanho de Andradas. Infelizmente, eu tenho recebido muito caso, tanto na clínica, com crianças abusadas, crianças realmente que estão sofrendo violência doméstica, maus trato, né? E acontecendo dentro da nossa cidade. E, às vezes, muitas dessas crianças, o caso não chega nem à autoridade, né? E eu, com um poder que eu não tenho, um simples psicanalista, né? Eu tenho que guardar minha ética profissional e acabo também me ocultando, né? Porque às vezes a mãe mesmo fala, não, deixa que eu vou resolver, o caso é meu, não quero que minha família fique defamada, porque senão vai dar problema, e você fica naquele recurso, você não sabe o que fazer, né? E a gente entrando realmente dentro do conselho tutelar, querendo ou não, você tem um poder a mais, né? Você tem uma força a mais. E essa força aí sim, você consegue usar ela para poder fazer em benefício à criança. Com certeza. E o que faz um conselheiro tutelar?
O conselheiro tutelar, realmente, ele é um pai que a criança não tem. Ele é uma pessoa que realmente ampara, cuida e protege a criança, né? Ele tem que pensar realmente na vida da criança, do adolescente, como se fosse um filho dele, né? E eu, graças a Deus, eu tenho 3 filhos, os 3 são formados, são criados, e realmente tem um grande conhecimento dentro da cidade de Andradas, né? Todo mundo conhece a minha família, conhece os meus filhos e sabe realmente o carinho e o amor que eu tenho por criança. E o conselheiro é isso, ele é amor, ele tem que ter amor. Se o conselheiro tentar entrar uma candidatura ou tentar entrar num cargo que realmente só para um modo de, vamos dizer assim, de profissional, ele não alcança o objetivo que é o principal, que é cuidar e proteger da criança. Certeza. Você tem atualmente convivência com crianças ou está próximo a instituições que cuidam de criança? Sim, então, como eu estava dizendo, né, na entrevista, eu trabalho na Clínica Guizard, trabalho em Santa Rita de Caldas e em Espírito Santo de Pinhal. Além do pastoreio como pastor, atendendo na minha igreja, né, a principal área minha, a psicologia, que é na psicanálise clínica, dentro da Clínica Guizard ali e tanto também em outras cidades da região, eu trabalho com crianças realmente que estão sendo abusadas, crianças que estão sendo violentadas, né, e não tem realmente, vamos dizer assim, um amparo da onde poderia ter, o conselho, da área jurídica, porque às vezes a família também, ela dificulta muito, né? Ela dificulta muito essa ajuda, e a gente acaba trabalhando somente no psicológico da criança. Então você acaba ajudando ela de uma certa forma para ela crescer com o psicológico dela limpo, vazio, né? Sem levar essa carga que ela está sofrendo futuramente. Mas eu queria realmente, no conselho, estar realmente presente na vida dessa criança, poder ter autoridade, poder de estar acompanhando ela o dia a dia perto dela. Muito bom. Você já teve alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Graças a Deus não, né? Para quem me conhece aqui em Andradas, só garanto que a maioria da população me conhece, sabe realmente do meu caráter, da minha índole, né? E eu pode pegar de canto a canto da cidade, que todo mundo sabe que realmente eu sou uma pessoa limpa, né? Por isso que eu estou dando a minha cara aqui e pronto para esse cargo. Me acho competente e pronto para esse cargo. É um dos sonhos que eu tenho, né? De completar isso daí. Bom, gente, nós estamos falando aqui com o Newton César de Lima, ele é o nosso 9º convidado, né? O nosso 9º entrevistado, e agora eu vou pedir para que o Newton fale com a população que está nos assistindo. E você, Newton, deixa aí a sua mensagem, por que quem está nos assistindo, a população deve no dia 1º de outubro confiar um voto a você para que você faça parte do novo Conselho Tutelar aqui de Andradas. Eu peço a ajuda de vocês, respeitando a vontade de cada um, em primeiro lugar, né? A poder estar realmente deslocando da sua casa no dia 1º de outubro e indo até a Escola José Bonifácio, das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde, no domingo, e passando realmente essa confiança desse voto em mim, porque, como eu já disse no começo, eu sou uma pessoa humilde, simples, sou um pastor, sou uma pessoa que tem uma profissão, né? Muitas pessoas perguntam, por que você vai entrar nisso, né? Você não devia nem ter entrado nisso aí, você vai abandonar, porque o conselheiro ele não pode ter outra profissão. O conselheiro ele tem que ser dedicado somente ao conselho, né? Isso aí é uma regra, é uma ordem do conselho tutelar. E eu vou abandonar uma área que realmente eu fiz uma faculdade de 4 anos, né? Eu vou abandonar uma coisa que realmente eu tenho um ganho, meu sustento hoje vem disso, meu ganho vem disso, né? E realmente eu estou invocado a realizar esse sonho, para ter realmente, ser um legado me deixado aqui na cidade de Andradas, principalmente pela coragem. Eu vejo que realmente hoje em dia, para você trabalhar no Conselho Tutelar, não é apenas você ter estudo, não é apenas você ter o amor, sim, é necessário pela criança, mas o principal objetivo para você conseguir ser um conselheiro tutelar é a coragem. Por quê? Por que da coragem? Porque a coragem, você necessita dela para entrar em lugares que realmente, às vezes, você não é bem-vindo. Talvez muitas ameaças, quando você pegar a guarda de uma criança e tirar da própria da mãe, do pai. Nós sabemos o tanto que a mãe e o pai, por mais que ela quer criar de um jeito ou está fazendo tal coisa com a criança que
não está sendo bem para a criança, mas ela não aceita perder aquilo, né? É uma coisa que ela não vai aceitar. Então você tem que ter muita coragem para receber a ameaça e continuar realmente de cabeça em pé, dedicando o teu amor para a criança. É isso aí, pessoal. Foi a nossa entrevista aí com o Newton César de Lima. A gente espera que vocês realmente, dia 1º, embora não seja obrigatório, mas nós, como população, a gente cobra muito o Conselho Tutelar, né? Então, como a gente cobra, então vamos lá votar e escolher quem a gente quer, né, à frente do Conselho Tutelar para sair na defesa das nossas crianças e adolescentes. Bom, pessoal, encerrando a sequência de entrevistas, né, com os 10 candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, lembrando que a eleição será agora, no próximo dia 1º de outubro, né, na Escola Major Bonifácio. Depois a gente vai estar trazendo detalhes para vocês. Nós vamos entrevistar, na série de entrevistas agora, o Marcelo William Ribeiro, que vai conversar com a gente um pouquinho aí. Marcelo, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente falando, né, sobre a sua participação. Então, eu gostaria que você olhasse para os nossos seguidores e falasse um pouquinho quem é o Marcelo que está concorrendo a uma vaga. Primeiramente, obrigado, Rosângela, pelo espaço cedido, né? Bom, sou Marcelo William, trabalhei bastante tempo na área da saúde e resido em Andradas praticamente uma vida inteira. Sou natural do Espírito Santo do Pinhal, mas já reconheço Andradas como minha cidade natal pelo tempo que faz que moro aqui e as amizades que tive aqui. Adquiri bastante experiência trabalhando na área da saúde, né? Trabalhei numa unidade de emergência, onde recepcionava muitos casos que tinha envolvimento com crianças, com adolescentes, tanto o próprio adolescente, quanto às vezes sem o conhecimento dos pais, acabava indo parar nessa unidade de emergência, tudo. Então eu sempre vi essa necessidade. Também por vínculo religioso, né? Eu sou sacerdote umbandista e candomblessista. Então a gente tem assim uma proximidade muito grande com crianças, com os adolescentes, onde eu observo muito essa necessidade que eles têm e às vezes os pais acabam ficando perdidos. Então eu acho assim, uma forma de eu retribuir e de eu fazer um pouco de mim pela cidade, pelos jovens, pelos adolescentes, eu me candidatando, né, para poder estar me colocando à disposição e tentar fazer a diferença, tentar ser mais participativo entre os jovens e as crianças. Bom, eu vou pular então a segunda pergunta para ele, porque ele respondeu agora na primeira, que é o que o motivou a se candidatar à função, né, de um conselheiro tutelar. Ele, na primeira pergunta dele, ele já respondeu o que o levou a estar participando aí da eleição para conselheiro tutelar. O Marcelo, fala para nós e para quem está nos assistindo, o que faz um conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, ele fica à disposição para poder cumprir as leis do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, cada caso é um caso, né, que deve ser averiguado, ele deve estar sempre, um conselheiro tutelar, ele fica sempre à disposição. Existe uma escala de revezamento, sim, mas é um revezamento para ser o primeiro chamado, né, para ser a porta de entrada. Então, durante o expediente, o conselheiro vai estar lá no conselho tutelar à disposição da população andradense. Fora desse período, existe uma escala de plantão para que a gente receba um primeiro chamado e, se houver uma necessidade maior, o conselheiro que está de plantão vai acionando os outros conselheiros para que, de uma forma conjunta, possa fazer cumprir as leis que garantem o direito da criança, do adolescente. Se houver uma necessidade, o conselheiro tutelar ele tem que agir em parceria com os pais, se houver necessidade de uma correção de uma criança. Ele tem que agir como parceiro e amigo dessa criança para poder estar... de repente, essa criança está passando por alguma dificuldade, algum abuso, alguma coisa assim. Então, é bastante complexo a função de um conselheiro tutelar. Mas, em resumo, o conselheiro tutelar, ele faz cumprir
todas as leis que já são pré-determinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bacana. Atualmente, você disse que trabalhou, né? No passado, aí você trabalhou no setor de saúde. Atualmente, você tem convivência com crianças ou com instituições que trabalhem com crianças? Pelo vínculo religioso, né? Tem um grupo que a gente sempre está participando da vida de cada um, participando com famílias. Então, eu acabo já fazendo esse convívio, esse aconselhamento, né? Por parte religiosa, mas no momento é restrito somente aos membros da religião, né? E pretendo, se assim eleito, expandir isso daí para toda a população andradense. Beleza. Você já teve alguma passagem pela polícia ou algum problema judicial? Não, não tive, não tenho, né? Até porque é uma dos requisitos para que possamos ser candidatos a conselheiro tutelar. Bom, esse é o 10º, né, e o último entrevistado aqui da Web TV Andradas hoje, ao cargo de conselheiro tutelar para os próximos 4 anos aqui na cidade de Andradas. E eu vou pedir agora que o Marcelo fale com a população, com quem está nos assistindo aí, porque, Marcelo, as pessoas que estão nos assistindo devem votar em você, devem dar um voto de confiança em você no dia 1º de outubro, para que você faça parte da nova equipe do Conselho Tutelar de Andradas. Sim. Primeiramente, eu me coloquei à disposição de toda a população de Andradas. Gostaria de agradecer muito a receptividade dos amigos por onde eu tenho passado, pessoas que me conhecem da área da saúde, me conhecem em campanhas que eu já participei como voluntário na cidade. Então, tenho tido muita receptividade pelas pessoas. E conversando com cada um, eu tenho conhecido ainda mais a necessidade da população andradense. Me coloquei à disposição, porque estou sim capacitado para poder estar desempenhando essa função como conselheiro tutelar. Nós passamos por todo um processo seletivo, processo de provas, avaliação psicológica, enfim, todas as necessidades todas as exigências do Conselho Tutelar, nós já passamos, e eu passei por todas elas, e agora aguardo a população para no dia 1º de outubro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, poder estar votando e elegendo conselheiro tutelar. E assim, se eleito for, pretendo agir de forma bem empenhada, para fazer cumprir os direitos da criança e do adolescente, de forma, como eu já disse, estar do lado dos pais e do lado das crianças e dos adolescentes, para que junto a gente possa melhorar a condição familiar, o convívio familiar e, enfim, eu possa prestar um bom serviço para a nossa cidade. Obrigada, Marcelo. Sucesso aí no dia 1º. Agradeço, Rosângela. Bom, pessoal, a gente encerra aqui a série de entrevistas aí com os 10 candidatos que estão colocando os seus nomes à disposição para um cargo de conselheiro tutelar, que a eleição será agora no dia 1º de outubro, no colégio, aqui na Escola Major Bonifácio, ao lado ali da Prefeitura. Não poderíamos deixar, né, encerrar essas entrevistas sem agradecer o nosso promotor de justiça, Dr. Victor Hugo Rena Pereira, que foi quem intermediou para que eu tivesse acesso aos candidatos e pudesse estar trazendo essa entrevista, que eu acho que é de uma grande importância para que você conheça todos os candidatos que estão colocando seus nomes aí para concorrer a um cargo de conselheiro tutelar. E vamos fazer a nossa parte. Dia 1º de outubro está aí, vamos lá fazer, votar em quem mexeu com o nosso coração, quem realmente nos mostrou que está apto para concorrer ao cargo e estar aí representando, né, o Conselho Tutelar durante esses 4 anos que seguem aí. Nós agradecemos mais uma vez ao promotor, aos 10 candidatos que aqui estiveram e contamos com vocês no dia 1º para que a gente faça valer aí, né, os nossos direitos de votar e aqueles candidatos que se colocaram à disposição aqui, aqueles que te convenceram, dê um voto de confiança. A gente precisa de um Conselho Tutelar forte aqui na cidade de Andradas. Até lá.